Depois de muito pensar, eu resolvi contar a história do meu pai, que é que chamo de Chris. O nome do seu rancho e sua exata localização também omitirei por motivos de segurança do meu velho. Meu pai foi policial no sul de Califórnia durante toda a sua vida. E quando chegou a hora de aposentar, vendeu tudo o que tinha e comprou um pequeno rancho no extremo norte do estado de Montana. Com 55 anos de idade, viúvo e somente uma filha, o que mais desejava era curtir um pouco mais a vida. A natureza. Longe da correria e estresse da grande Los Angeles. A princípio, fui contra a ideia, dada a distância e a dificuldade de visitá-lo com frequência, pois sou casada e tenho filhos. Porém, pouco a pouco, fui acostumando e aceitando a decisão do meu pai. Essa é a história. No início do verão, logo após sua aposentadoria, ele agasalhou o que pretendia levar em sua caminhoneta e num trailer alugado. Despediu e saiu devagar e com todo o tempo do mundo rumo à sua nova vida. Rumo à paz, à tranquilidade do campo. Chris ainda não conhecia o seu rancho. Tudo o que sabia a respeito foi visto em fotografias ou contado pelo vendedor amigo. Segundo o vendedor, o rancho era localizado na parte este do estado e próximo a uma reserva indígena. Um paraíso afastado de tudo e de todos. Depois de quase 3 dias viajando, ele saiu da estrada principal, uma última cidade antes do seu rancho. Hora de comprar algumas coisas e conhecer os vizinhos. Horas mais tarde, Chris voltou a pegar a estrada preocupado com a reação dos moradores daquela cidade. Para eles, o rancho era ocupado por criaturas estranhas e assustadoras. O pé grande, diziam. Mas o pior e mais preocupante é que todos os donos anteriores abandonaram o local às pressas, sem sequer levar os seus pertences. Na última parte da viagem, Chris ficou a pensar se tudo o que ouviu fazia sentido. Se era verdade e o que fazer caso as criaturas aparecessem. Só restava esperar e descobrir. Poucos minutos depois, ele parou frente à sua nova residência. Uma pequena casa em bom estado, cercada por uma mata verde e linda. Realmente um espetáculo de lugar. No interior da casa, tudo o que ele pensava em comprar havia sido deixado para trás. Até a energia ainda estava ligada. Depois de agasalhar tudo o que havia levado, Chris sentou no batente da porta principal e ficou a pensar de que criaturas os vizinhos falavam. Fosse o que fosse, ele estava preparado com uma espingarda automática e uma pistola 357. E a noite chegou, fresca e silenciosa. Cansado da longa viagem, Chris caiu na cama e de imediato dormiu, somente acordando com o brilho do sol pela manhã. E ao sair e sentar no batente para saborear o seu café, ele viu algo que lhe fez estremecer. 2 pegadas enormes, gigantes, algo que ele nunca havia visto e que certamente não podiam ser humanas. Pé grande, pensou Chris meio assustado. Por volta das 10 daquela mesma manhã, Chris resolveu dar uma olhada na mata. Pegou a pistola e saiu. O interior da mata era escuro e sinistro. A sensação de que não estava sozinho, como se algo ou alguém lhe observasse, era arrepiante. Chris parou, olhou para um lado e outro e não viu nada. Não viu ninguém. A estranha sensação aumentava. Os arrepios começavam. De repente, um estalo seco e alto, como se um galho tivesse sido quebrado. Chris sacou a pistola e seguiu naquela direção. E pouco a pouco foi aproximando. Os arrepios aumentando. E quando pensava descobrir a razão do estalo, um outro ainda mais forte foi dado poucos metros às suas costas. Chris virou rapidamente e viu pela primeira vez um rosto preto no meio de uma moita.
lhe olhando, lhe encarando. Chris já havia visto vídeos e ouvido histórias de toda classe a respeito. Relatos, documentários impressionantes, fatos, casos e provas que as pessoas juravam ser reais. Agora ele também sabia. Também via. Tinha certeza que eles existem, que são reais, de carne e osso, pois à sua frente parado e lhe olhando estava um deles, um pé grande. Depois de uns 2 minutos parados encarando um ao outro, Chris guardou a pistola, virou as costas e saiu em direção à sua casa. E veio a noite. A lua estava mais clara que nunca. Chris resolveu esperar pelo pé grande, sentado no batente da porta. As horas foram passando e nada. A mata à sua frente continuava calada. Por volta da meia-noite, Chris ouviu um rosnado baixo, como se o pé grande apenas avisasse que havia chegado. Segundos depois, uma enorme pedra caiu bem perto de Chris, seguida por outra e um rosnado forte e assustador. Chris não sabia o que fazer. Mesmo acostumado a lidar com situações perigosas, o medo era enorme. Porém, algo lhe dizia que permanecesse calmo, que enfrentasse o pé grande. O pé grande continuou jogando pedras e rosnando por um bom tempo e depois parou. Por volta das 2, Chris entrou e deitou. E a zoeira do lado de fora recomeçou, ainda mais horripilante. Rosnados, pedras, janelas quebradas, um barulho infernal. Um horror. De repente, tudo parou. Chris abriu a porta e saiu em direção à mata. Sem pistola, sem nada e sem ter a menor ideia do que ia fazer. Ao chegar na entrada da mata, Chris já podia sentir o tremendo fedor do pé grande. Com certeza, ele estava ali pertinho e esperando. Chris deu uns 10 passos mais e parou gelado da cabeça aos pés. À sua frente estava o pé grande. O seu tamanho, a sua largura, o brilho dos seus olhos eram indescritíveis e apavorantes. A caatinga, insuportável. Enquanto Chris permanecia parado e congelado de medo, o pé grande aproximou e parou quase cara a cara e, sem tocar um fio do seu cabelo, rosnou e saiu. Depois de 2 minutos, Chris recuperou as forças, deu a volta e retornou à sua casa. E tudo acabou. Depois daquele dia, tudo acalmou. O pé grande, inexplicavelmente, já não voltou a aparecer. Porém, Chris sabe que ele continua por ali. Pois sempre que deixa alguma coisa de comer sobre um tronco, no dia seguinte a comida desaparece e 2 pedaços de gravetos são deixados cruzados no mesmo lugar. Meus amigos, o pé grande, ou Bigfoot, como é conhecido nos Estados Unidos, para muitos é apenas uma invenção do povo. Para outros, um ser espiritual. Para o meu velho pai, no entanto, ele é uma realidade. Um velho e amigo companheiro com quem divide os encantos do seu lindo paraíso. Te cuida e muito obrigado.